Jesus, então, foi colocado lá, dentro do ventre de Maria. 50% de Jesus é Maria, sangue de Maria, vida de Maria. 50% de Jesus é mariano. E 50% está provado pela ciência. Está provado que a criança é 50% da mãe. Sim. Pronto. Não foi colocado um menininho já crescido ali para nascer a semana que vem. E Jesus foi gestado. Uau. Jesus foi... E Maria ficou grávida. Enfim, todo esse processo todo. O verbo se fez carne, a ideia se encarnou, o pensamento de Deus se encarnou, a filosofia do reino de Deus se tomou forma. Então, esse é o papel da igreja. A igreja precisa se misturar. Aí ela precisa cuidar com os valores. Qual o primeiro valor central? Trabalhar conversão. Nós estamos inserindo lá, para as pessoas se converterem, terem uma experiência sobrenatural. Uau. Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo diz que as pessoas precisam ser convertidas dos ídolos a Deus. Ídolos ali não é estátuas, imagem de escultura. É uma demanda, aliás, de ídolos. Aliás, a cultura grega helenista, que foi estabelecida a partir de Alexandre o Grande, no ano 300 e pouco. Alexandre conquistou o mundo. Eu sou fã de Alexandre o Grande. E quem era o grande gestor intelectual de Alexandre o Grande? Aristóteles, o gênio. Sou fã de Aristóteles, leu Aristóteles, fiz uma especialização só em Aristóteles, na filosofia aristotélica. Sou apaixonado por ele. E esse cara era o cara que cuidava da gestão cultural de Alexandre o Grande, o grego, quando estava tomando conta do mundo. Tomou conta. Tomou conta mesmo. Ele é descrito em Daniel como aquele animal que vai por cima da terra, voando, devido à rapidez que ele vai conquistando o mundo. Então, quando o mundo foi helenizado, a cultura grega tomou conta do mundo, em toda essa cultura veio todo o paganismo, e precisa agora, com o evangelho, ser exorcizado. A cultura, ela é má, porque os valores são anticristãos, e precisa que o evangelho, que é a contracultura, que é a proposta do reino, chegue. É o primeiro valor. Sim. Conversão. Sim, eu estou citando conversão, a porta de entrada. E então a igreja precisa se misturar, se tabernacularizar, que é o que Jesus fez, o verbo se fez carne, se misturar, se inserir nas universidades. Uma igreja como a tua, como a minha, deveria ter um orçamento para pegar esses meninos de 20 anos, 25, e o valor que a gente paga para um pastor, colocar um jovem desse numa universidade, para ele ser um professor universitário. Uau. Daqui a 10, 15, 20 anos, uau, nós temos a universidade todas tomada por mentalidade que é norteada pelo reino de Deus. Nós precisamos capacitar nosso jovem, investir mesmo, pagar para isso para ele, não deixar ele tomar a iniciativa. Nós temos que tomar como instituição, para ele entrar lá na escola do 2º grau e ser professor, uau, ir lá para os conselhos tutelares da vida, para esses jovens ir lá para o Congresso Nacional, os Nicolas Ferreiras da vida, lotar de Nicolas ali, nicolalizar o Congresso. E aí o que você tem? Você não tem quem segure isso. Não tem quem segure. O cristianismo nasceu assim, o Império Romano veio louco, babando, destruiu o crente, matou, e o pessoal tomou conta do mundo em 300. O Constantino não teve como se livrar, teve que se aliar a um movimento doido de gente apaixonada por Jesus, que foi transformado de dentro para fora, e que estava tomando conta do Império Romano, corroendo de dentro, sabe, conspirando. E
Constantino disse, eu tenho que me aliar a essa turma. E pronto. Aí você diz, mas piorou depois. Não, eu estou falando só do processo histórico até Sim. Constantino. E assim vai. Nós temos uma força brutal, Sim. na mão. Que extraordinário, pastor. Meu Deus, que fascinante. Vou falar de novo, gente. Acho que esse podcast aqui vai durar aí umas 2 horas, porque eu tenho aqui uma lista de perguntas que são dúvidas, que eu acredito que são suas também, e eu tenho certeza que há uma grande probabilidade de nós sairmos daqui entendendo um pouquinho mais daquilo que é o verdadeiro cristianismo, daquilo que é o verdadeiro evangelho. Pastor Josadak, o senhor fez uma transição de pastor de uma igreja local para exercer um ministério de pastoreio de pastores. Que desafio louco! Meu Deus do céu! É demais.